Rapaziada, agora ninguém segura o Tigrinho. Mais um jogo, mais um gol do Vitor Roque. Dessa vez no clássico, Choque Rei, jogo importante, jogo de brasileiro, né? E o Tigrinho, o Vitor Roque, consegue fazer mais um gol, dando assim a vitória ao Palmeiras. Vitória que foi de 1-0 com o gol dele, né? Então o gol dele definiu tudo aí. E os comentaristas, a mídia brasileira, a mídia esportiva, foi a loucura com mais um gol do Tigrinho, né? Do Vitor Roque e mais uma vitória do Palmeiras. Líder absoluto. Não adianta, Palmeiras no Brasileirão, não tem como. O Palmeiras é realmente muito forte, beleza? Eu separei aqui alguns comentaristas falando do Palmeiras, falando desse Choque Rei, enaltecendo o Verdão, falando também sobre o Vitor Roque. Tem opiniões polêmicas, confere aí, porque tem Mauro César, tem Pilhado, Neto falando. Piquerez, logo após o jogo, falou sobre o Vitor Roque. Você vai querer ver o que ele falou sobre o Vitor Roque. Então, bora direto aqui pro primeiro corte que eu separei para vocês do Mauro César. Mas antes, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O like ajuda demais, dá uma moral incrível aqui pro canal. Então, dá essa moral aí, deixa o like. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho para você estar sempre recebendo tudo de melhor, tudo que tá acontecendo com o Palmeiras diariamente, beleza? Então chega de enrolação, bora pro corte aqui que tá muito top. Bem, ele foi contratado por 25 milhões de euros, né? Jogador caro assim é para isso, decidir jogo grande, decidir clássico, e ele teve os méritos todos, né? Custou a fazer o primeiro gol, marcou contra o Vasco, marcou no meio de semana, quando perdeu também um gol impressionante, mas hoje ele teve todos os méritos, porque ele fez toda a jogada. E não foi cavando pênalti, né? Como no Campeonato Paulista. Ele pegou a bola na esquerda, brigou por ela, tabelou e pegou o rebote de uma grande defesa até do Rafael e marcou o gol da vitória do Palmeiras. São dois aspectos que têm que ser considerados aí. Primeiro, a vitória importante e ela emociona o torcedor por ser no último lance. Depois, a fraquíssima atuação das duas equipes, né? O Palmeiras jogou muito pouco, pelo que pode apresentar, pelo elenco que tem, pelos jogadores que estavam no banco, as opções que o técnico tinha, futebol muito pobre. E o São Paulo, nem pensar. O São Paulo, apesar de ter tido uma chance ou outra, assim, a postura do São Paulo num jogo como esse é muito pequena. É muito pequena. É de um time que joga ali quase que por uma bola. Eu acho que dá para fazer um pouco mais. Dá para tentar um pouco mais, especialmente diante de uma atuação bem abaixo do que se espera do Palmeiras, que tem sido um time que vence os jogos, mas que não tem feito grandes jogos no Brasileiro. Semana passada contra o Vasco foi assim, hoje novamente. Então os 3 pontos é o copo meio cheio. O nível das atuações, na minha opinião, é um copo meio vazio. Que cadeira, hein, Júlio? A gente estava assistindo São Paulo e Palmeiras até pouquinho tempo. O último lance não foi impedimento. O Vitor Roque estava... Pra mim não foi impedimento. Pra mim não foi. O ombro dele, aqui, não, ó. O braço ombro. não conta impedimento. Você falou que Não, o braço não conta impedimento, mas ele estava em condições, uma jogada muito forte. Parabéns ao Vitor Roque, que faz acho que o seu 3º gol. Parabéns ao Palmeiras, que vai ser o campeão brasileiro pelo aquilo que vem colocando. Que força que tem esse time do Palmeiras. E mais uma vez, o Abel Ferreira foi expulso por reclamação, não quis tomar o cartão vermelho na hora que foi expulso, reclama pra caramba, mas mesmo sem a presença dele, o time do Palmeiras é brincadeira, cara. É brincadeira. Brincadeira. E o Corinthians perdendo pro Mirassol. Valeu, Mateuzinho, valeu, Kaká. Foram bem pra caramba, valeu? Brincadeira. Também, né, Mauro, a competitividade, né? Porque o Palmeiras, esse Palmeiras, ó, a gente tá falando de 24 pontos disputados no Campeonato Brasileiro, 19, né, conquistados. É um baita de um aproveitamento. E na Libertadores, 12 pontos conquistados de 12 disputados, né? 100% de aproveitamento. A competitividade também desse Palmeiras, eu acho que tem que ser muito elogiada. Eu concordo com o Mauro que a atuação de hoje é muito abaixo, né? A atuação de hoje dos dois times. Só que eu acho que se alguém mereceu vencer, foi o Palmeiras. Que eu acho que ameaçou mais, tentou mais. O Estevão, ele chama muito o jogo. O Estevão dá um volume de jogo. Foi uma atuação maravilhosa do Estevão? Não foi. Mas ele dá volume para esse Palmeiras. Ele chama, ele cria chance. Aí eu digo, eu acho que se alguém mereceu vencer nesse jogo, foi o Palmeiras. E o aproveitamento também, né, Piperno? Nessas duas principais competições. Porque a gente está falando de um time que fez, como eu disse, 100% de aproveitamento na Libertadores, inclusive num jogo muito chato, na maior altitude dessa Libertadores, que foi no estádio do Bolívar, e o Palmeiras venceu na altitude. E no Brasileiro é o líder
com 19 pontos em 24 disputados. Então, eu acho que essa competitividade, na hora que vale... E outra coisa também, tá? Essa vontade de ganhar desse Palmeiras, como disse o Mauro. Olha a comemoração do gol. Parecia comemoração de título, pô. Olha isso que tá passando aí na imagem agora. Olha a vontade desse time de ganhar. Isso eu elogio muito nesse Palmeiras, cara. Eu não vejo esse Palmeiras acomodar. Eu não vejo esse Palmeiras perder a vontade de ganhar. E isso eu acho que tem muito do Abel Ferreira. De verdade. Eu acho que ele não deixa os caras pensarem, já ganhei tudo. Não tem... Que já se falou muito disso em outros clubes, inclusive no Flamengo, de pouco tempo atrás. No Palmeiras, você vê que é muita cobrança para ganhar o tempo todo. E essa comemoração de gol que parecia título mostra isso. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Rapaziada, e como eu falei para vocês, olha só o que o Piquerez falou aí sobre o Vitor Roque após essa partida contra o São Paulo e mais um gol do Tigrinho. Olha só a opinião do Piquerez a respeito do atacante do Palmeiras, olha só. O futebol é assim, tem momentos ruins, momentos maravilhosos pessoalmente, mas ele é um moleque muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele, hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito nós, fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo, então ele tem que corrigir e seguir para frente. E aí, claro, né, pessoal, depois do jogo, o próprio Vitor Roque e o Tigrinho, autor do gol decisivo que decidiu o Choque Rei, falou sobre o seu gol, o gol que ele fez no jogo, e falou também sobre o elenco, tá? Então, bora conferir aqui o que ele falou do grupo do Palmeiras, dos jogadores, dos seus companheiros e também da sua partida, do seu gol. Aí, olha só. Fiquei esperando ali, ansioso. Graças a Deus deu tudo certo, deu o gol e fiquei muito feliz. Eu queria saber, evidentemente, como foi essa trajetória toda, desde o último jogo, porque a sensação é que você saiu bastante triste de ter perdido aquele gol no intervalo contra o seu, e o grupo te apoiou muito. E você foi até o fim e fez aquele golaço. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi aquele jogo e também fazer um gol na terceira vez. Com certeza, para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou. O professor também, Abel, me apoiou, me ajudou, todo o Palmeiras, e tem me dado confiança mais e mais no dia a dia, no trabalho, e hoje mais uma vez fui muito feliz marcando esse gol. E aí o pessoal da Cazé TV também comentou a respeito dessa vitória do Palmeiras, deram suas opiniões aí, o Casemiro, o Beltrão e o Souza, né? Souza muito triste aí com a derrota do São Paulo pro Palmeiras, né? Não teve o que fazer, Souza. Então o Souza deixou a opinião também dele, uma opinião polêmica sobre o Vitor Roque, mais ou menos no que o Neto fez com o Ferreirinha lá, falando que o Vitor Roque não vai passar de uma certa quantidade de gols. Você vai conferir aqui o que falou o Souza, opinião polêmica demais, e eles compararam também Flamengo com Palmeiras, então bora assistir aqui esse corte. Seguinte, tem gente que tem dificuldade de vencer. O Palmeiras acredita que vai vencer a qualquer momento, Casé. Porque vence, né? Aí chega uma hora que você realmente acredita, porque depois de tanto vencer tantas vezes, você acredita em tudo, né? Porque hoje a gente estava ali falando do Noite de Copa, né? Que é um baita de um programa que a gente tem aqui. Terça, quarta e quinta, a gente vara aqui à noite falando sobre a rodada de Libertadores Sul-Americana, e a gente estava falando que o Flamengo estava ali fazendo conta, que o Inter estava fazendo conta, que o Botafogo estava fazendo conta, que o Cruzeiro foi eliminado, que o Fortaleza estava bem, mas dando uma olhada, que o São Paulo estava até tranquilo, mas quem estava benzão é o Palmeiras. Aí você fala, pô, o Palmeiras está benzão na Libertadores, classificado, voando, e está no Brasileirão, está bem demais também. Qual que é o segredo desses caras? E eles acreditam porque, de fato, eles já viveram essa situação muitas vezes. É um time que se acostumou a vencer, apesar de estar com caras novas, o trabalho já passou por várias coisas. E na figura do Abel Ferreira. Então, assim, hoje, Souzinha vai falar, né? Deve ter ficado chateado. Ficou chateado, Souza? Fiquei. Ele chegou aqui boladão, não vou mentir. Porque, assim, o São Paulo
você podia enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio da temporada do São Paulo. E o Souza estava escolhendo sempre olhar pelo copo meio cheio. E é verdade. São Paulo estava invicto. O São Paulo faz ótimos jogos fora de casa pela Libertadores, por exemplo. O São Paulo não toma gols fora de casa na Libertadores. Mais do que jogar bem, não toma gols fora de casa na Libertadores. Mas hoje jogou mal o Clássico. Hoje o Palmeiras foi muito superior e mereceu. O gol foi no último segundo, o VAR é num detalhe, mas o Palmeiras mereceu. E assim, cara, esse time do Palmeiras é muito enjoado, cara. É muito enjoado. A gente cobrava o Vitor Roque, o Souza, que não fazia gols, tá aí. Desandou a fazer gol, hein? Tu falou que ele era o Rony, mais novo e mais caro. Continuo com a mesma opinião ainda. Bem mais caro. Opa! Continuo. Tanto que ele foi pro banco hoje. E você viu um gol que ele errou? Oi? Vai manter tua opinião? Com certeza absoluta. Opa! Quando ele começar a fazer gols mesmo, seguido. Quantos gols pra tu falar eu estava errado? Qual é o limite, Souza? Vai. Pelo valor que foi pago, quando ele fizer 20 no ano... 20? 20. Por enquanto gol, falta hein? 17 ainda. É gol pra caramba. Mas pra quem... Você vai ficar de não precisa sanguinho no programa também ou não? Agora a pergunta se ele fizer 20 gols... Se ele fizer. Tu vem de Tigre aqui pro programa. Fechou. Vamos. Tigre? Fechou, eu venho. Eu acredito que ele não vai fazer? Ele não faz 20. No ano? No ano. Juntando todas as competições, tipo assim, No Palmeiras... brasileiro. Não. Não. Olha como é que ele veio! Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Tá, eu vou. Agora, se ele não fizer... Gostei, Souza. Provoca E aí? Souza. Eu venho de gatinho. Oi? É o Tigre e o gatinho. Eu puxei a provocação, eu tenho que ser macho. Gostei, Casimiro. Eu tenho que ser macho. Gostei. Eu tenho que sustentar o que eu falo. Gostei. Juro pra você. Agora é um gatão, hein? Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que sustentar. Porque se eu senhor puxar, gato, porque hein? só você sair perdendo, Não sei. mole. Pô, aí Então a gente... Então aqui, ó, eu e tu. Nós dois. Então tá bom. Ai, Vitor, mó pelo amor de Deus, vocês, hein? mano. Era um programa normal, Pelo amor tá de ligado? Deus, Eu nunca hein? esperaria uma coisa dessas de vocês. Pelo amor de Deus, hein? Caralho, fudeu. Não, agora... Os dois estão assim, ferrou. No YouTube, a gente tem 20 milhões, é isso? Isso. 20. Vai chegar a 30 certo. Não, Qualquer uma das não duas precisa coisas acontecendo. Precisa disso. Eu não sei mais o que eu tô ansioso pra ver. O Casé de Cara, gatinho. eu também, eu tô muito em dúvida, Não, pô. Eu nem sei pelo que eu Souza de torço. tigre, mano. Eu não sei por que eu torço. Eu tô angustiada. Eu tô satisfeito com qualquer uma das opções. Que uma das duas opções. Eu amei isso. A gente tá fechado, eu e tu. Só quero que chegue o final do ano, Bárbara. Mais nada. Isso. Calma. Dito isso, não Dito foi... isso, o Casé tá arrependido. Mas Vai ter algum joguinho que o Palmeiras já meteu uns 6 em alguém aí e vai fazer uns 4. Não vai, não O foi... Campeonato Paulista já foi. O Campeonato Paulista Já foi contra o Vasco. Então. Fez um gol pra tua gracinha. Então, tô falando pra você, já foi. Palhaço. Dito isso, o São Paulo não fez um grande jogo. Quem é São Paulino já sabia disso. O São Paulo tem bastante humildade nessa hora. Não adianta você querer jogar contra o Palmeiras com os desfalques que o São Paulo tem, querer bater de igual para igual, marcação lá em cima, não. São Paulo joga por uma bola. São Paulo jogou assim no primeiro jogo do Campeonato Paulista, jogou da mesma forma hoje. Hoje teve a possibilidade até de fazer gols, teve uma com Oscar. No lance que o Palmeiras faz o gol, o Luciano erra um domínio sozinho com o goleiro. Teve o contra-ataque com o Ferreirinha contra-ataque também. com o Ferreirinha. Foi um jogo, apesar disso tudo, não foi aquele massacre. O São Paulo se defendeu bem, né? Se defendeu muito bem. Verdade. Agora, é um time que tem muita qualidade, é a diferença, e é por isso que às vezes eu defendo o Zubeldia. Pô, sai o Estevão, entra Veiga. Sai Flaco Lopes, entra o Tigrinho, Vitor Roque. O São Paulo não, o São Paulo vai trocando, vai entrando jogadores que tá muito tempo fora. Hoje voltou o Pablo Maia, também o Arboleda não está jogando, que é um zagueiro muito importante do time. Então, o time... E não adianta, o torcedor São Paulino ele tem que ter essa consciência. São Paulo não tem time para brigar de frente em 3 competições. Não tem que escolher uma. O único 2 times no Brasil que tem elenco para isso é Flamengo e Palmeiras. Por isso que um é líder e outro é vice-líder. O Bragantino é uma coisa assim... O Bragantino quase caiu no Campeonato Paulista. Quase caiu no Brasileiro do ano passado. Agora, um trabalho novo está se erguendo, mas assim, o torcedor São Paulino tem que ter orgulho do que o treinador está fazendo. E não é se acostumar com a derrota. E não é aceitar a derrota. É aceitar o momento. Enquanto você não tem os principais jogadores, lembrei agora que o Oscar voltou hoje de lesão. É isso que eu te pergunto. E entrou no jogo hoje. E só foi para esse jogo hoje porque quer ganhar ritmo para os 2 jogos da Libertadores. Então, é um time que, dentro das possibilidades, não vem jogando um bom futebol, mas vem tendo resultados importantes. Tá aí, Belt. Tá aí, nesse momento, menino Beltrão. Palmeiras ou Flamengo? Ixi.
Quem tem o melhor elenco? Quem tem o melhor time. Quem que tá fazendo mais, entendeu? Porque assim, eu acho que a gente tem uma percepção de Palmeiras que é, às vezes, queria muito essa cobrar. carta agora, meu irmão. Você quer essa carta? Eu queria Usa sua uma- carta. Usa. Porque a minha carta sua não serve pra isso. Não serve. Entendi. Entendeu? Ele tá provocando o Casé. Vocês falaram a carta? Não falei. Não, mas deixa ele dar a opinião isso aqui dele. não, Ele vai cara. dar opinião primeiro. Na moral, Quem sabe assim, ele usa. Eu sei, assim, eu juro que eu queria te colocar numa furada assim, não vou mentir. Mas é mais do que isso, assim, porque eu acho que o Palmeiras, cara, nesse momento, quando você olha pro nível de competitividade, talvez esteja sim à frente do Flamengo. Acho que pode ser sim. Acho que não tem a resposta certa. Acho que o nível é muito parecido, cara. Talvez o Flamengo tenha mais grife, mas o Palmeiras também tem vários jogadores de grife, cara. A gente tá falando aqui o Felipe Anderson, Rafael Veiga, Vitor Roque, Estevão, Paulinho, são caras de grife também. Facundo Torres é um cara de grife, enfim. Eu acho que são elencos muito parecidos em termos de qualidade. O Palmeiras tem muitas opções boas nas laterais, na zaga. Agora, talvez na frente faltava um pouco mais de opções. Agora com o Vitor Roque e o Flaco sendo um reserva, ou o Flaco titular e o Vitor Roque sendo reserva, você não tem mais essa desculpa de que na frente falta qualidade. No Flamengo também. No Flamengo você tem Everton Cebolinha, tem Michael nas pontas, tem o Plata, tem o Luiz Araújo, tem Arrascaeta, Pedro. Enfim, não vou ficar citando todo mundo aqui, não. Eu acho que vai muito de como você gosta, assim. Talvez mais equilibrado, sem usar a palavra equilibrado, talvez acho que o Palmeiras seja mais equilibrado que o do Flamengo. Agora, talvez em qualidade técnica, é muito parecido, o Flamengo fica um pouquinho na frente. Eu acho que é um pouco por aí. Agora, essa discussão já foi muito mais difícil, já foi muito mais fácil de você falar, né? Acho que teve uma época, umas temporadas atrás, que o elenco do Flamengo era consideravelmente melhor tecnicamente que o do Palmeiras, tecnicamente falando. Mas que os resultados pudessem ser a favor. Mas é porque o futebol não é só técnico. Claro. Cara, na coletiva da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, o Abel Ferreira fala sobre isso. Ele fala, eu escutei a semana inteira falando que o time do Flamengo era melhor que o do Palmeiras. Ele fala, pode até ser, mas o futebol é parte técnica, parte mental, parte física e parte tática. E ele fala, desculpa, nas outras três, o Palmeiras não era melhor que o Flamengo, não era pior que o Flamengo. E na época era isso mesmo. E é isso, o futebol ele também tem a parte técnica, mas tem o tempo de trabalho, a organização do time, tem milhares de outros fatores. E acho que o Palmeiras leva vantagem em outros esses. Bom, rapaziada, então é isso aí. Palmeiras vence o Choque Rei, vence o Clássico, muito importante, né? Palmeiras vem numa sequência muito boa no Brasileiro e na Libertadores, né? Emplacando vitórias aí, né? Se falava muito da desconfiança a respeito do Vitor Roque, do Tigrinho, né? No ataque, não tá fazendo gols, e aí, como é que vai ser? Foi caro, camisa 9, e agora parece que o Vitor Roque tá achando o caminho dos gols, tá se encaixando, tá, né, criando ali aquele entrosamento com a equipe, com o elenco, né? Então isso tende a melhorar cada vez mais. O Vitor Roque é muito bom jogador. Ele e Facundo Torres entrosado, ele e Estevão, ele e Paulinho entrosados, ele e Veiga entrosados, assim, com certeza vai fluir demais pro Palmeiras. E vocês puderam conferir aí a opinião dos comentaristas da Cazé TV aí, o Neto, o Mauro César, o Pilhado rasgando elogios ao Palmeiras, assim como o Neto também, assim como também o pessoal da Cazé TV, né? Mauro César com aquela leve inveja, né? Não adianta, sempre tem uma parte ali para dar uma cutucada no Palmeiras, falar que não tá rendendo tanto assim, enfim. Mas o Palmeiras segue vencendo seus jogos, segue calando os críticos, segue deixando os antes malucos, né, pessoal? Mas é isso aí. O que você achou da vitória do Palmeiras? Você curtiu o jogo do Palmeiras? Qual que é a sua análise do jogo? Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua análise, a sua opinião sobre o Choque Rei, sobre o desempenho do Palmeiras, sobre os jogadores, Vitor Roque. Comenta aí no campo dos comentários, a sua opinião é muito bem-vinda aqui, beleza? Bora debater. Se você andou por aqui, te convido a se inscrever, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. E não esquece de deixar o like, pessoal, o like é muito importante, ajuda demais o canal, então dá essa moral aí para que o vídeo chegue a muitos e muitos palmeirenses aí, beleza? E o canal só cresça cada vez mais. Mas é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. É o porco, é nóis. Fui.